Essas, tá? A primeira pergunta, e que eu espero conseguir ajudá-los a esclarecer e a se organizar, é que, olha, não adianta entrar no mercado digital sem planejar. Então, ou seja, quanto que você pode vender? Qual o incremento que você pode atingir? Tá? Acho que essa é uma primeira pergunta que ela precisa ser esclarecida. Tá? Então, se você ainda não tem essa resposta, e talvez você já tenha uma plataforma de e-commerce, talvez você esteja ali trabalhando o digital de alguma maneira, mas se você não tem evidências claras de quanto que você vai incrementar, ou seja, quando você abre uma filial, aqui eu gosto de fazer esse comparativo, e é o primeiro, acho que é um dos grandes pontos que eu coloco em todo o trabalho de consultoria e que eu quero frisar aqui na nossa Masterclass. Ao entrar no digital, você deve tratar isso como quase que uma operação independente, tá? Ou seja, assim como você abre uma filial, você monta plano de negócios, você vai selecionar o local, você vai ter despesas, vai ter custos exclusivos para aquele negócio, eu preciso que o digital seja tratado também como uma unidade de negócios, um centro de custo independente, que se você fizer um demonstrativo de resultado, um DRE, tá? Você vai ter faturamento, vai tirar a carga tributária, vai tirar o CMV, o custo da mercadoria que você paga para o seu fornecedor, tira todas as despesas, incluindo todas as equipes que estão nesse projeto digital, marketing digital, ferramentas, e no final das contas, isso tem que dar lucro. Tá? Em última instância, isso tem que dar lucro, e potencialmente a gente vai trabalhar para que essa margem, esse lucro de última linha, tá? O percentual dessa margem de lucro seja melhor do que uma operação offline, tá? Esse é o grande anseio que a gente tenta trabalhar. Então vamos olhar para esse negócio de forma apartada. Não vamos tratar como mais um canal de vendas, porque aí você simplesmente, o que vier vai ser lucro, você vai falar, olha, mais um canalzinho de venda para vender, e eu acho que a pegada não é essa. Tá? Os projetos que estão tracionando, estão dando certo, são aqueles que estão olhando com muito carinho para essa filial, que é essa filial digital aqui, tá bom? E aí, outras perguntas, né, que possam surgir. Como que eu posso vender? Tá? Como especificamente? Olha, o digital hoje tem vários canais, tá? Um emaranhado de canais que a gente chama ali de omnichannel, multicanais, e você pode explorar cada um deles. Basta planejar e saber os esforços necessários para que você possa atingir esses canais. Então, olha, eu vou de WhatsApp, eu vou de Instagram, eu vou de Facebook, eu vou de loja própria, eu vou de totem de autoatendimento no balcão, eu vou de parceria com indústria, com oficina. Quais os canais? Os canais são híbridos. Eu vou de televendas digital. Tem muito caminho legal que dá para explorar, tá? Então, o grande objetivo é enxergar como que você pode atuar em cada um dos canais e tirar o melhor caldo possível, tá? Onde vender, tá? Se existe demanda. Aqui eu estou falando de praça, estou falando de região. Tá? Eu estou falando de, olha, eu sou um distribuidor, eu sou uma autopeça, eu sou um lojista sediado em BH, Belo Horizonte. E eu vou vender em Minas, eu vou vender em BH, eu tenho logística para atender, qual o tamanho do raio de atuação que eu posso atingir? Eu vou conseguir vender para fora do estado, considerando a diferença de ICMS, crédito e débito de ICMS com a diferença entre os estados, e o default. Então, ou seja, aqui a gente vai discutir e vai abordar temas relevantes que te permitam enxergar onde vender e, obviamente, se existe demanda. Porque por mais que você tenha logística para atender, por mais que você tenha condições de atender, essa resposta tem que ser essa pergunta tem que ser muito bem respondida, com respostas claras se há demanda ou não. Tá? A gente vai falar de din-din. Tá? A proposta desse nosso conteúdo é te ajudar a montar orçamentos estruturados, quanto investir, onde direcionar o seu recurso, independente. Tá? Eu tenho projetos hoje que a gente tem projetos de investimentos que beiram ali 300, 400, 500 reais por mês, tá? Super reduzidos, e a gente tem cifras aí de 10, 15, 20, 30 mil reais, 50 mil reais por mês, dependendo do apetite da operação. Tá? Então é muito variado, não precisam se assustar, porque um bom planejamento, a nossa metodologia, ela prevê, e é isso que a gente quer tentar passar para vocês um pouquinho, prevê que você adeque a uma realidade que seja factível para o teu negócio, tá bom? O que e quantos meus concorrentes vendem e quanto investem, tá? Vamos olhar
para os concorrentes, vamos olhar não só para os concorrentes, mas para referências de mercado, tá? Empresas que já estão no digital e estão, cara, estão funcionando super bem, estão indo bem, estão tracionando legal, estão tendo margens sadias. Então a gente vai olhar um pouco para isso também, a gente vai ter conteúdo específico para falar lá na frente. Tá? Então não fiquem ansiosos, eu sei que esse é um tema que todo mundo quer para ontem, ver o concorrente, analisar, ver os indicadores, quanto de acesso, quanto que o cara está vendendo, qual que é a curva ABC de venda no digital dele, tudo isso a gente vai explorar com bastante detalhe, tá? E vamos falar de margem, rentabilidade, como eu já falei lá anteriormente, operação independente, como se fosse uma nova filial, é o nosso objetivo, tá? A gente vai abordar, tá, muito esse questionamento, tá, de equipe de vendas. Como fica a minha equipe de vendas? Tá? No ecossistema digital, um mercado muito voraz no quesito novos itens, part numbers, novos códigos. A gente tem aqui... só como exemplo, tá? São médias que a gente pegou aqui. Em todo o Brasil, são mais de 1 milhão de novos códigos de peças originais, tá? De montadora, código de montadora sendo produzidos todo ano. Mais de 500 mil alterações de part numbers, junto com as fábricas do aftermarket. 175 mil novos part numbers, peças, todo ano, tá? E mais de 50 modelos de veículos produzidos por 237 montadoras espalhadas por todo o mundo, tá? Então o Brasil ele sofre por questões legislativas também, em que não há um marco regulador muito claro no quesito padronização das peças, tá? Ou seja, como padronizar aplicações, códigos, part numbers. Existe sim bases muito estruturadas, muito eficientes de padronizações de modelos veiculares, e a gente vai falar sobre isso, te ensinar como unificar essas bases, Denatran, FIP, mas falando de peças, falando de mercado de reposição, ainda é muito nebuloso. Tá? Diferente do mercado internacional, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que permite que modelos self-service, tá? Atacarejos como a AutoZone, por exemplo, possam ter resultados muito expressivos fora do Brasil. E aqui no Brasil especificamente ainda tem algumas barreiras e entraves. Também naturalmente pelo perfil do consumo do brasileiro, tá? Que é menos, vamos dizer, autodidata, menos self-service e depende mais da figura da oficina, do aplicador para tomada de decisão. E quando a gente fala de equipe de vendas, como fica, esse é um receio que eu particularmente tenho e imagino que 90% de vocês que estão acompanhando aqui essa Masterclass nossa também tem. Cara, como que a minha equipe de vendas que está envelhecendo, tá, e talvez não tenha mais apetite para continuar como vendedor de peça, será que eu vou continuar dependente dessa turminha? Será que eu vou conseguir abrir uma nova filial, uma operação digital e ter bons vendedores formados dentro do meu estoque que eu possa levar? A safra de novos vendedores está cada vez mais difícil. A moçada jovem não está mirando muito o caminho tradicional que a gente está acostumado. Isso naturalmente impacta num grande problema que é, olha, eu preciso, como lojista, como distribuidor, eu preciso ter as informações o mais organizadas, centralizadas num banco de dados que me torne o mais autônomo possível. Ou seja, que o time de vendas que talvez não é tão tecnicamente tem tanto conhecimento, tenha à sua disposição um bom catálogo de peças ou uma boa racional de buscas que seja absolutamente eficiente. E com isso, tá, a gente fala de base de dados. Tá? E quando eu falo de base de dados, eu não estou falando só de equipe, eu estou falando de ativos. Tá? Qual sempre foi o principal ativo de uma loja de autopeça, de um distribuidor, de um atacadista? O principal ativo sempre foi o estoque, tá? Ou seja, quanto que eu tenho de estoque? No passado era legal, né? Falar, eu tenho milhões de estoque, esse é meu patrimônio. Hoje, cada vez mais reduzido o estoque, mais eficiente é a tua operação. E, obviamente, o principal ativo, estoque combinado com conhecimento técnico da sua equipe de vendas, da sua força comercial. Hoje, com o advento do digital e com a velocidade das ferramentas que a gente tem trazido ao mercado, que tem surgido a nível mundial,
a gente percebe que há uma tendência de digitalização em que o estoque nem sempre é o mais importante. A gente tem visto operações de cross-docking, ou seja, venda casada, em que eu opero com o estoque de um fornecedor em tempo real. A gente tem visto inteligências digitais ali que facilitam muito a vida da busca da peça. Então, o grande objetivo é a gente fomentar esse tipo de entendimento na prática, no dia a dia aqui, mostrando exemplos, mostrando cases, e já começo abrindo para vocês aí essa sensação e esse sentimento que tem que ser importante, tá, pessoal? De forma rápida, passando aqui um pouquinho sobre a dor que a gente tem que mirar, tá? Então todo o nosso trabalho é pensado na cadeia, como eu falei, na cadeia de distribuição como um todo. Então a gente pretende, de alguma maneira, ajudá-los a enxergar um pouco de quais são as principais dores e os impactos dessa grande inconsistência ou falta de padronização do mercado de peças, do mercado de reposição de peças, e como que vocês podem ajudar e atuar na dor do consumidor final, ou do frotista, o pequeno frotista, o uberista, eventuais cooperativas e sindicatos de transporte, ou grandes frotistas também, ou até mesmo o dono do carro, tá? Olha, veículo parado não é legal, tá? Então nem sempre preço é tudo, tá? Eu já começo falando isso e gostaria que vocês tivessem isso em mente, um dos pontos preponderantes. Nem sempre preço é o grande diferencial do digital. Agilidade, eficiência, entrega são pontos preponderantes, tá? Então, velocidade, ou seja, para que eu tenha velocidade, para que eu tenha agilidade, eu tenho que ter canais e caminhos facilitadores para o meu consumidor final. Orçamentar, eu preciso facilitar que ele compare informações, que ele valide custos e que ele tenha segurança, que ele saiba que ele está comprando uma peça de procedência, muitas vezes original, em linha de montagem, ou uma linha premium, que você vai resguardá-lo no quesito segurança, no quesito garantia. Então esses são pontos vitais que o digital pode te ajudar a materializar e comunicar para o teu consumidor final. Da mesma maneira, tá? A gente fala aqui das oficinas aplicadores, tá? Qual que é o grande gargalo? Olha, muito similar, né? Mas a oficina cada vez mais, ela precisa de mais agilidade, porque pátio parado, cheio de carro, cheio de caminhão, é prejuízo, tá? Então, a gente tem acompanhado um trabalho super legal de vários consultores do mercado que estão ajudando no universo digital, oficinas a se profissionalizarem, a fazerem um trabalho de gestão, e esse é um ponto preponderante, tá? Agilidade, eficiência na organização da linha de produção de uma oficina. E se você, como lojista, como fornecedor de peças para aquela oficina, tiver condição de ajudá-lo nesse sentido, ele não quer a peça, ele quer o pátio livre. Então, muitas vezes, eu gosto de usar essa metáfora, o consumidor ele não quer a furadeira, ele não quer comprar a furadeira, ele quer o furo na parede. Talvez ele não queira nem o furo na parede, ele quer a prateleira pregada na parede. Talvez ele não queira nem a prateleira pregada na parede. Talvez ele queira a foto em cima da prateleira da família dele com os filhos, com a esposa, com a família. Então, ou seja, você tem que entregar o que efetivamente, em última instância, o teu cliente precisa, tá? O que ele quer. E com isso, obviamente, os canais digitais, todo esse emaranhado de variações de peças, part numbers, só complica a vida da oficina mecânica, tá? A oficina está sendo muitas vezes esmagada pelos canais digitais, que hoje é difícil para a oficina conseguir, por exemplo, minha bateria, deixa eu colocar para carregar, pronto. Hoje é difícil para a oficina, pessoal, conseguir ter margem para comprar e revender a peça. Então, um canal digital, um e-commerce, um Mercado Livre, acaba muitas vezes só esmagando, tirando a oportunidade da oficina vender a peça. Então, a gente vai
pisar no freio aqui, vou deixar um parêntese e falar que a minha proposta, o meu objetivo como produtor de conteúdo, como CEO da WebParts, da nossa equipe da WebParts, é não deixar que isso aconteça. É encontrar caminhos e estratégias para que você fomente a parceria com essa pessoa com essa figura tão importante que é a oficina e o aplicador. E ajude ele a reduzir a dificuldade. Qual a dificuldade dele? Tá? Peça errada de novo? Olha, é tanto preço de peça, onde que eu compro? Será que eu tenho limite de crédito? Cara, e a logística reversa? Eu sou corresponsável como oficina pela garantia de peça, ter que devolver peça se eu comprar errado. Mas e a entrega? Será que essa autopeça, essa distribuidora vai ser eficiente, vai me entregar? Tudo isso são temas a serem abordados e que eu estou plantando a sementinha introdutória, por isso que essa é a Masterclass número 1 de introdução para ajudá-los a enxergar um pouquinho desse ecossistema. Tá bom, pessoal? E aqui, dei spoiler, a gente fica para um segundo bate-papo, já na semana que vem, da nossa Masterclass, que vai ser o nosso próximo conteúdo, conteúdo 2, que a gente vai começar a falar um pouquinho da cadeia de distribuição, tá? Ou seja, dando mais um spoiler, a gente vai falar de quebra da cadeia, a gente vai falar do modelo das margens de precificação, o advento do digital, como o digital tem impulsionado, acelerado, prejudicado essa cadeia e onde ficam as oficinas mecânicas, onde ficam os varejos menores, a autopeça de bairro. Tudo isso são temas que a gente vai abordar no nosso próximo conteúdo. Agradeço a companhia de vocês, obrigado por me acompanharem aqui e tamo junto, pessoal. Valeu!